Bem-vindos a mais uma edição da sua TV Anante, hoje com um tema muito interessante, sono e acidentes do trabalho. Para isso eu recebo o Dr. Carlos Fernando de Sá Santana. Ele é médico do trabalho, especialista da Anante, capacitação em medicina do sono no Instituto do Sono do Estado de São Paulo. É professor da Universidade Estácio de Sá, lá no estado da Bahia, e diretor científico da Sociedade Baiana de Medicina do Trabalho. Recebo também o Dr. Josemar Soares, médico do trabalho, otorrinolaringologista, de medicina do trabalho também, é mestre em neurociências pela Universidade Federal do Estado da Paraíba, perito da Justiça do Trabalho e coordenador do Departamento de Otorrinolaringologia Ocupacional da ABOL. Sejam bem-vindos e vamos às perguntas. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta para o Dr. Carlos Fernando. Seja bem-vindo ao nosso programa TV Anante. Qual a importância do sono para a saúde e bem-estar, doutor? Bom, todos é um prazer estar aqui nessa programação da Anante, nesse podcast. É sempre muito bom colaborar aí com a difusão do conhecimento. Bom, o sono tem uma importância fundamental. A gente pode dizer que o sono é essencial para a saúde, né? Já que o sono é onde acontece a homeostase, a recuperação de tudo que a gente faz e exerce durante o dia. Além disso, o sono tem suma importância para a consolidação da memória, para a regulação da imunidade, dentre uma série de outros eventos que ocorrem com o nosso corpo. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu passo agora para o doutor Josemar, perguntando quais os principais problemas do sono na população brasileira. Vamos lá. Quando o médico do trabalho, o otorrinolaringologista é consultado na parte de distúrbio do sono, que é melhor falar assim, né? Você tem vários distúrbios que podem acontecer. Os mais incidentes na população são chamados da apneia obstrutiva do sono, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, conhecida popularmente como SAOS. Pode ser a insônia ou a sonolência excessiva diurna. Claro que eles não são os únicos distúrbios do sono que existem, né? Existem outros, como distúrbio do movimento, do tipo bruxismo, distúrbio de movimento de pernas. Mas o mais incidente na população é a apneia do sono, a insônia e a sonolência excessiva diurna. E até se considera uma epidemia, porque com o decorrer das décadas, as últimas 3 décadas, e houve uma pesquisa maior, observou-se que indivíduos que antes acreditavam somente os obesos teriam apneia, não necessariamente o indivíduo obeso tem apneia. Pode ter indivíduos magros também que podem ter apneia, porque a apneia do sono hoje ela é multifatorial, ela tem muitas causalidades que podem gerar isso, e geralmente é alteração na musculatura e pode gerar apneia. Eu queria frisar que quando se fala em apneia do sono, é o indivíduo que para de respirar. Eu, quando comento com alguns pacientes a questão de parar de respirar, que nunca brincou na piscina, na praia, prendeu o nariz e para de respirar e brinca, né? Só que quando você está dormindo, parar de respirar acima de 10 segundos por mais de 5 vezes por hora já é considerado anormal. Porque a apneia ela é considerada normal até 5 vezes por hora. De 5,1 a 15 leve, de 15,1 a 30 moderado e acima de 30 grave. E quando está grave, traz muito mais repercussões para a população do que uma apneia leve ou uma apneia moderada, né? A insônia é muito prevalente e houve uma miscelânea aí de pico de elevado de apneia e a insônia na população nessa pandemia, que foram levantados vários trabalhos nessa questão, porque houve aumento da carga horária utilizando mídia, seja no computador, no celular, no tablet. Houve um aumento de consumo calórico, porque as pessoas mais saíam de casa e ficavam dentro de casa consumindo. Houve ganho ponderal, e o ganho de peso favoreceu a alteração da musculatura, do tecido adiposo, favorecendo a apneia do sono. E indivíduos começaram a mudar o seu perfil de sono. E mudando o perfil de sono, começaram a ter atrasos na hora de dormir. E se eu não durmo direito, né, eu posso favorecer quadros de ansiedade e gera insônia. E tanto a apneia do sono como a insônia, se eu não durmo direito ao longo das horas, no dia seguinte vem o quê? A sonolência excessiva diurna. Por isso que as 3 causas mais comuns de distúrbio do sono na população mundial são a apneia do sono, a insônia e a sonolência excessiva diurna. Doutor Carlos, pegando esse gancho do doutor Josemar, qual a relação do sono com o desempenho profissional? Doutor Carlos, seu áudio está mutado. O senhor tem que liberar o seu áudio.
Desculpe. A Vai gente lá. iniciou falando da importância do sono, sobre o bem-estar, a homeostase, e é importante frisar que a memória, tudo que a gente aprende durante o dia, a consolidação da memória é feita, né, durante o sono, nas fases mais aprofundadas do sono. Além do mais, com o sono também consegue ter uma boa atenção, um bom desempenho profissional, de questões de ansiedade. Então, se você não dorme direito, uma das consequências é a falta de atenção, tá certo? A questão da memória também se vai, o estado de alerta também fica comprometido, situações que acabam propiciando aí uma queda do desempenho profissional. Você vai ter um profissional que não vai atuar de forma adequada. Não teve uma recuperação, né, do que ele gastou em termos de energia e de atividade durante o dia. Então, o desempenho profissional está diretamente relacionado com a boa qualidade do sono. Doutor Josemar, falando agora dessa turma que trabalha na noite, né, no período noturno, né? Qual o impacto do trabalho noturno e em turnos para a saúde dos trabalhadores? Vamos lá. Eu acho interessante e, de certa forma, até louvável, porque você favorecer trabalho durante a noite implica dizer que você está oferecendo emprego à população, né? Nesse ponto de vista, é algo interessante. Só que, como diria um professor meu algumas décadas atrás, o empresário visa o R-cifrão. Como ele visa o R-cifrão, ele esquece com frequência a questão da saúde, o trabalhador também. Então, se o indivíduo começa a trabalhar a nível noturno, e houve um aumento de 10% de trabalho noturno depois da pandemia, né? Depois da pandemia não, que a pandemia ainda existe, na verdade, mas houve uma redução da incidência dos problemas que tivemos em 2020, 2021 e 2022. Hoje estamos muito mais tranquilos, mas com a população trabalhando em período noturno, é comum o atraso do sono. Se você imaginar um indivíduo que vai pegar das 18 até as 2 horas, ou indivíduo que pega das 22 até o amanhecer, comumente o estímulo luminoso que retarda a liberação de um hormônio chamado melatonina, porque como o professor Carlos ainda comentou, a questão de a indução do sono acontece muito por dois fatores, né? O ciclo circadiano, o circadiano, o ciclo S, e o homeostático, né? O C e o S. Então, na verdade, quando acontece o estímulo luminoso e inibe a liberação da melatonina, o que acontece com o indivíduo posterga o sono. E comumente, nos trabalhadores noturnos, esse ciclo de controle que acontece tanto da homeostase quanto do ciclo circadiano, eles são postergados. O indivíduo passa a comer mais. Ele passa a ter ingesta calórica. Muito frequentemente as empresas não têm um controle alimentar adequado do trabalhador. Ele começa a ganhar peso. Ele ganha peso, favorece a distúrbio do sono, tipo a apneia do sono. Ele não consegue, muitas vezes, no dia seguinte, ter um local adequado para dormir, seja porque ele, às vezes, quer trabalhar um pouco mais, estender ao longo do dia para ter uma renda financeira melhor, seja porque ele não encontra um ambiente adequado durante o dia para dormir, ou por conta dos filhos, ou por conta da movimentação de casa, porque a cidade começa a movimentar durante o dia e ele precisa dormir. Se ele não tem um local adequado para dormir no dia seguinte, ele vai comprometer o dia seguinte do seu trabalho também. Ora, para quem tem o distúrbio do sono, ou a apneia do sono, ou a insônia, ou mesmo a sonolência excessiva diurna durante o dia seguinte, porque não dormiu direito, aí qualquer outro risco pode acontecer. Acidente de trajeto, voltando para casa de carro, moto ou de bicicleta. Pode haver acidentes dentro da empresa, porque ele pode perder o nível de concentração. Pasmem, para quem tem apneia grave, a nível mundial, existe uma incidência 2,5 vezes mais riscos para qualquer outra situação da saúde, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, pode ter crise conjugal porque ronca, porque não dorme direito, pode ter distúrbio metabólico alterando a diabetes, a hipertensão, e tudo isso pode culminar com agravo futuro da saúde. Ou seja, as empresas têm que ter uma preocupação maior, já que lidamos com a parte de medicina do trabalho e a otorrinolaringologia está muito imbricada nessa questão da distúrbio do sono, das especialidades, uma que mais abraçou o trabalho de cuidado da saúde do trabalhador no distúrbio do sono foi a otorrinolaringologia. Então, assim, a empresa tem que ter a consciência que um trabalhador com a qualidade do sono adequada, ele vai ter uma qualidade de resposta ao seu trabalho melhor, minimizando o risco de acidente na empresa e risco da saúde para ele.
Por isso a É, importância de programas de qualidade do sono nas empresas. doutor Carlos Fernando, veja bem, pelo que o doutor Josemar acabou de colocar, eu entendi que eu posso afirmar, então, que existe uma associação, uma relação entre sono e acidentes do trabalho. Aí eu pergunto para o senhor, qual o tempo considerado adequado para o sono? Bom, o tempo de sono ele varia de pessoa para pessoa, não é algo uniforme, né? Então, homens e mulheres têm uma necessidade que pessoas mais idosas e mais jovens também têm necessidade de sono diferente. De uma forma geral, a gente diz que um indivíduo adulto, ou seja, um indivíduo em fase produtiva, um trabalhador, ele tem uma necessidade de sono que varia entre 7 e 8 horas. A média aí entre 7 e 8 horas de sono seria considerado o adequado, tá certo? Mas isso, como eu falei, sofre uma variação grande. Vai depender do sexo, vai depender da idade do dia a dia, do cotidiano, várias exigências acadêmicas que a pessoa tem, é algo que varia. Mas, de forma geral, uma população adulta, em fase produtiva, uma média entre 7 e 8 horas de sono seria considerado adequado. Doutor Josemar, que cuidados nós devemos ter para ter um sono assim de qualidade? Vamos lá. Como a gente comentou que o sono é necessário e espera-se de 7 a 8 horas de sono por dia, para que eu tenha um sono adequado, eu preciso favorecer a liberação de um hormônio que é a melatonina. O que faz isso é a redução da luz. Um ambiente escuro, um ambiente na penumbra, ajuda muito o indivíduo a entrar no sono, porque muda hormônios do ciclo de homeostase, melhora a liberação de melatonina, porque muda o ciclo circadiano. Então, se eu tenho um local silencioso, com a temperatura adequada, claro que não pode ter calor excessivo, nem frio excessivo, e um ambiente de trabalho com 22 graus é um ambiente adequado, temperatura, baixa luminosidade, uma temperatura adequada, um silêncio, favorece uma boa qualidade do sono. Por isso que se orienta evitar estímulo luminoso quando você vai para a cama, computador, celular, fontes de luz adversas, sons diversos, e evitar atividade noturna, atividade física, porque a atividade física favorece o pico de adrenalina e pode inibir o sono. Então, frequentemente, algumas pessoas que têm insônia têm a tendência de querer fazer atividade física às 22 horas da noite, né? Às 22 horas. E se você faz essa atividade física 21, 22 em 3 horas, pode adiar o sono. Tanto é que um dos tipos de distúrbio do sono é atraso de fase. O que é atraso de fase? Eu vou para a cama às 22 horas e não consigo dormir. Eu fico lá deitado, acordado, 1, 2, 3 horas passando o ciclo, sem conseguir entrar no sono. E depois eu postergo mais tarde. E isso, inclusive, acontece muito em adolescentes. E quando eu falo adolescentes, tem os jovens aprendizes, né? Desculpa. Que como os jovens aprendizes tentam buscar o trabalho, tentam estudar, às vezes começam a mudar muito o ciclo do sono. Então, quer dormir bem? Ambiente com temperatura adequada, baixa iluminação e um silêncio. Isso ajuda muito. E não tem uma ingesta calórica antes da dormida, porque pode favorecer a redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. Doutor Carlos, o doutor Josemar citou agora a questão do distúrbio do sono, né? E quando assim, eu posso suspeitar a existência desse distúrbio do sono? Bom, uma das principais, né, entre os principais alertas que você tem no distúrbio do sono é a pessoa apresentar o que se chama de sonolência diurna excessiva. Então, durante o dia, está abrindo a boca, está muito sonolento, desatento, com falta de ânimo, né, a necessidade de estar sempre descansando. Esse é um dos alertas mais fortes que você apresenta no distúrbio do sono, né? Você está com uma sonolência, com falta de ânimo para as atividades. Então, isso é super importante estar de olho. Um outro evento que deve estar sempre em alerta é a presença do ronco. O ronco não é normal. Todo mundo que ronca pode estar apresentando aí, no fundo, um problema de respiratório do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, um outro alerta é a questão do ronco. Mais um alerta, ir várias vezes ao banheiro durante a noite. É uma outra situação também que chama a atenção do distúrbio do sono. A pessoa que tem a sono, ela acaba favorecendo um retorno sanguíneo as câmaras cardíacas e dilata as câmaras cardíacas, você produz um hormônio que estimula a diurese, né, a ida ao banheiro. Um outro evento que pode também alertar para um distúrbio do sono
disfunção sexual masculina. A gente sabe que sexuais masculinos, no caso da testosterona, são produzidos na fase mais profunda do sono. Então, se você não consegue dormir direito, você não vai produzir testosterona e vai ter aí disfunção erétil, a famosa impotência. Tem hipertensão de difícil controle, precisa estar usando um conjunto de medicações para controlar a sua pressão, né? Mais de um ou mais de 2 medicamentos. É algo que chama atenção também para a distúrbio do sono. Então, tem todo esse conjunto, né, de sintomatologias, que a gente chama de sintomas tanto noturnos quanto diurnos, que podem alertar para um problema de sono. Doutor Josemar, nós falamos há pouco sobre a questão da relação dos distúrbios do sono com os acidentes de trabalho. E eu posso pegar essa mesma relação e colocar como acidentes de trânsito, tanto no Brasil quanto no mundo, de uma forma geral? Vamos ampliar mais, tá? Quem mais emprega no Brasil é a construção civil. Mas é só a construção civil que tem grande número de trabalhadores? Não. A indústria siderúrgica, a indústria da aviação. É um grupo muito específico que abrange um grupo enorme de trabalhadores que tanto sofrem mais risco por conta de uma incidência. E outra coisa, os caminhoneiros, né? Transporte urbano, né? De rodovia. Então, a construção civil, os trabalhadores de rodovias, dos caminhões que fazem transporte da matéria-prima a nível do Brasil todo, nacional, que trabalha em siderúrgica e aviação. Então, é um grupo importante porque qualquer indivíduo que tenha dos 3 tipos mais comuns de distúrbio do sono, a apneia do sono, a insônia ou sonolência excessiva diurna, ele pode trazer risco para ele, para a equipe e para a população. Por isso que existem, quando a gente faz avaliação de distúrbio do sono, alguns questionários para fazer triagem, para fazer avaliação, que frequentemente muito faz o otorrinolaringologista e às vezes dentro da empresa não faz porque não existe um programa específico na parte do distúrbio do sono. Por isso que nós temos divulgado isso no Congresso de Otorrino, às vezes no Congresso da ANANT, como teve aqui na Paraíba no ano passado, ou no livro que foi lançado recentemente pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, onde faz abordagem do distúrbio do sono. Então, o método de trabalho da empresa, ele pode fazer triagem para identificar indivíduos que estão acima do peso, para risco de apneia, indivíduos que têm a sonolência excessiva diurna ou a insônia. Então, o risco existe, seja no trânsito, tanto é que a otorrino com frequência recebe alguns indivíduos, eu tenho um paciente, uns 2, eu acho, que chegaram a bater no carro 3 vezes. É comum um indivíduo chegar com crise conjugal, doutor, não estou dormindo com minha esposa, dormi em cama separada por conta do ronco. E mesmo que o ronco não seja específico da apneia do sono, porque o indivíduo pode ter apenas resistência viária superior por um desvio septal sem ter a apneia do sono, mas ele começa a ter essas queixas. Na insônia, a clínica é soberana. Você não costuma pedir uma polissonografia, por exemplo, para insônia. Até que pode pedir, mas não é fator decisivo, porque a clínica da queixa dele é maior. O indivíduo que tem a sonolência excessiva diurna, descartando uma outra doença chamada narcolepsia, eu tenho que avaliar clinicamente. Então, assim, existem os acidentes que acontecem, seja em empresa aérea, seja em transporte público, tanto é que o CONTRAN, existe uma resolução para avaliação da distúrbio do sono em motoristas, porque se existe na resolução do CONTRAN, tá? Eu acho que no anexo 10, onde avalia o distúrbio do sono, se houver um indício de apneia do sono, nessa avaliação, para indivíduos que vão tirar a carteira a CDE, eu posso até barrar a carteira dele até que se trate a apneia do sono. Para você ter ideia, a nível mundial, em especial na América do Norte, na Europa e na Ásia, indivíduo que tem apneia do sono, ele não pode dirigir se ele tiver não tratado. Então, quando ele é tratado, seja cirurgicamente, seja com o chamado CPAP, que é padrão mundial, porque trata a apneia com a pressão positiva e tem relatórios mensais. Se ele tiver com a apneia tratada, ele minimiza o risco para ele, minimiza gasto para o serviço de saúde, minimiza gasto para a empresa. Então, assim, existe um acidente para quem tem distúrbio do sono. A empresa tem que reconhecer indivíduos que têm risco para acidente no trabalho, no trajeto de casa, tá? E minimizar isso, com avaliação do distúrbio do sono. E friso, relembro, mesmo que não exista um programa específico junto às normas regulamentadoras para a medicina do trabalho,
O método de trabalho pode implantar isso e fazer uma triagem com alguns questionários que a gente pode citar. Avaliação de cavidade oral, avaliação de Berlim, o Epworth, que é a escala de sonolência excessiva diurna, o Stop Bang, para identificar indivíduos que tenham apneia do sono, ou avaliação da insônia, que é a avaliação clínica. Então, para minimizar risco no trabalho, que sejam avaliados indivíduos que possam ter risco. E anotar no prontuário, para fazer a triagem adequada. E encaminhamento para o especialista do sono ou otorrinolaringologista que possa tratar. Doutor, só retroagindo aqui, quer dizer que hoje não existe um programa ocupacional que avalie o sono dos trabalhadores? Específico não, tá? Não tem um programa, tem a PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, mas não tem algo específico na medicina do sono, ou avaliação do sono. Mesmo que tenha lá na escala, nos graus de riscos, a avaliação de ergonomia para quem trabalha na período noturno, não tem um programa específico para isso. Agora, nós trabalhamos em conjunto com a ANANT, nós temos divulgado bastante a importância da avaliação do sono nas empresas. Tá? Foi feita uma exposição dessa avaliação do sono no Congresso da ANANT aqui em João Pessoa, foi feito um congresso de perícia em Aracaju, no Congresso de Porto Alegre de otorrinolaringologia, e tivemos a oportunidade agora, junto com o Carlos, nosso colega Trabalho Torrino, em valorizar a importância do sono do trabalhador nas empresas, haja visto que estamos na Semana do Sono. E é uma campanha nacional que existe para valorizar o entendimento do estudo do sono. Mas não existe um programa específico. Mesmo que não exista, o meu trabalho tem que entender a importância disso e tentar minimizar o risco de acidentes nas empresas. Doutor Carlos Fernando, e qual poderia ser uma triagem básica, assim, para distúrbio do sono dentro das empresas? Bom, o doutor José já falou, né, uma parte, mas só reforçando que existe a possibilidade de você avaliar as questões antropométricas, né, a questão de peso, altura dos trabalhadores, identificar aqueles com sobrepeso e obesidade, que é um fator de risco, um dos mais importantes para distúrbio do sono, né, já avaliar com mais cuidado esses trabalhadores. Além do mais, existem as ferramentas clínicas, que são os questionários. O doutor Josemar também já citou. Um deles, um dos principais, um dos mais difundidos, é a escala de sonolência de Epworth, que avalia a sonolência. É um questionário simples, onde o paciente, a pessoa, o trabalhador, responde qual é a chance dele adormecer em situações triviais, lendo um livro, sentado na recepção de uma clínica, como carona num carro. Se ele atinge uma pontuação superior a 10, isso é um indicativo de que ele apresenta um distúrbio de sono, por conta da sonolência diurna excessiva. A partir daí, ele pode ser encaminhado para um atendimento especializado e fazer toda uma investigação mais aprofundada. Mas, basicamente, você poderia utilizar questões antropométricas, avaliação aí de peso, altura, olhar índice de malampate modificado, que é uma outra avaliação também da garganta do trabalhador, do paciente. A partir de determinados índices, já pode ter uma implicação maior para questões de distúrbio de sono, e fazer, então, um direcionamento a partir desses resultados iniciais. Ok, muito obrigado, doutor. Doutor Josemar, o senhor falou acho que umas 2 respostas atrás, sobre a questão da legislação, me parece, de trânsito, me parece que foi na Europa, no tocante à apneia do sono. Eu gostaria de saber aqui, trazendo aqui para o nosso quadradinho, para o Brasil, né? Em que consiste a resolução do CONTRAN em relação à apneia do sono? Veja só, a resolução do CONTRAN que existe, nós estamos hoje na 427, eu acho que é a mais recente, no anexo 10, indivíduos que têm risco para a apneia do sono, o índice de massa corporal acima de 30. Quando se fala índice de malampate, é a posição da língua quando pede para o indivíduo abrir a boca e colocar a língua para fora. Então, o ideal, quando o indivíduo abre a cavidade oral, eu consigo ver amígdalas, consigo ver a úvula, consigo ver o arco palatal. Habitualmente, comumente a nível mundial, o indivíduo que tem risco para apneia, além de MCER, que é o índice de massa corporal elevado acima de 30, porque o normal é até 25, o indivíduo que tem a língua projetada para cima, você não consegue ver nada. E é comum a nível mundial, para quem tem apneia, ter o índice de malampate, ou seja, a posição da língua lá em cima. Então você avalia o indivíduo que tem queixa de sonolência, está com MC de 30, 40,
ele tem uma lampate elevado, ele pode não ter a carteira liberada porque ele está sob risco de apneia. Isso existe. Para tratar a apneia, eu posso, a nível padrão mundial, indicar o CPAP ou indicar cirurgia. Claro que eu posso perder peso, indicar cirurgia bariátrica em algumas situações, mas, digamos, em geral ou o CPAP, que é o padrão mundial, padrão ouro, ou a cirurgia. Então, como é que o governo libera a carteira sem indicar o tratamento? Isso é um dilema que existe ainda hoje, isso a nível de esfera federal, como é que vai se resolver isso, mas, em princípio, fica difícil eu evitar não entregar a carteira do motorista, que é a massa maior de trabalhadores a nível nacional que estão no trânsito da BR entregando mercadoria no Brasil todo, América Latina, no mundo todo, mas no Brasil exige essa resolução, existe, mas ela não dá sequência. Não dá sequência não barrar a carteira, não dar o tratamento, ou de CPAP ou indicação cirúrgica. Mas existe a resolução do CONTRAN, 427, que eu acho que é mais a recente. Ok. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa e eu não vou encerrar sem ouvir as considerações finais. Eu gostaria que essas considerações finais fossem dadas assim, dicas de um bom sono. Começando agora pelo Dr. Carlos Fernando. Obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite, a participação hoje, né, a participação em associação com o Dr. Josemar e o convite da Nunes. Bom, basicamente a gente precisa falar, né, de informações, de recomendações, basicamente pela higiene do sono, né, que a pessoa adote um padrão de sono, adote horários fixos, tanto para dormir quanto para acordar, né, você ter uma regularidade, né, uma frequência de horário, isso inclusive sábados e domingos. Tá certo? Criar uma rotina para o sono. Isso é fundamental com as questões de sono. A segunda recomendação é tomar sol pela manhã. Né? A exposição ao sol regula o nosso ciclo circadiano, o nosso relógio biológico. Então, tomar sol pela manhã é algo fundamental, é muito importante. Terceiro, atividades físicas, algo extremamente importante para a saúde de uma forma geral e para o sono não poderia ser diferente. Então, é importante fazer atividade. Uma coisa que a gente precisa lembrar também, que hoje se tornou uma epidemia, o uso de celular, né? Evitar o uso de celular ou qualquer equipamento com tela luminosa próximo ao horário de dormir. Por quê? Esses aparelhos com telas luminosas emitem uma luz chamada luz azul, que inibe a produção do hormônio para dormir, que é a melatonina. Então, evitar o uso de telas luminosas à noite. Isso é algo muito importante. Preparar o seu ambiente para dormir, ter um ritual para isso, né? Para diminuir a luminosidade da casa, reduzir a temperatura, reduzir o barulho, e já ir se preparando para repousar mesmo, né? Evitar fazer do quarto um mini escritório. Então, o quarto deve ser local, né, de repouso, de descanso, certo? Ou de congraçamento entre um casal. Mas, fora isso, nada. Você não ter televisão, não ter computador, nada que possa interferir com a sua qualidade de sono. E, por último, ter cuidado com a alimentação, fazer uma refeição à noite, e, de preferência, fazer um intervalo entre o horário de jantar e o horário de dormir, que seria um intervalo ideal aí de 3 horas, para evitar que a sua alimentação possa interferir com a sua qualidade do sono. E eu já ia esquecendo, evitar bebidas alcoólicas à noite e medicações sedativas, que também podem atrapalhar aí as questões do sono. Seria basicamente isso. Ok, muito obrigado, doutor Carlos Fernando. Doutor Josemar, muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir as suas considerações finais e, logicamente, a dica para um bom sono. Vamos lá. Eu gostaria de fazer referência a dois atores: o trabalhador, ou a população em geral, e as empresas, né? O indivíduo, no dia a dia, procura observar, já que você está acima do peso, digamos assim, essa possibilidade, ou não, magrinho. Quando você colocar a língua para fora de frente ao espelho, se você conseguir ver toda a cavidade oral, maravilha. Se você não consegue ver, percebe a língua bem elevada, pode ser um indicativo. Se você tem sonolência excessiva diurna, se você tem ronco, se a esposa reclama, se o marido reclama, tá? O companheiro reclama, então assim, procure um otorrinolaringologista para avaliar se você tem distúrbio do sono tipo apneia. Procure o médico da empresa, porque a empresa, mesmo que não tenha um programa, ela pode ter um cuidado a mais. Você vai observar que o trabalhador está acima do peso ideal, você vai observar que o trabalhador tem queixa de sonolência excessiva diurna, ronco, tem alguma hipertensão descompensada, tem a diabetes compensada, ele pode ter apneia do sono.
que é tão incidente quanto a insônia na população. Então, se eu faço uma triagem básica, eu posso evitar riscos de trabalho na empresa. Eu faço avaliação da qualidade do sono em empresa de transporte. E esse tipo de cuidado que essa empresa tem aqui em João Pessoa, na Paraíba, não é o mesmo a nível nacional. Algumas empresas vão atrás, outras não, mas não precisa ser algo impositivo. A própria empresa toma atitude, o método de trabalho toma atitude de observar aquele indivíduo que tem risco para a apneia do sono, procurar tratá-lo, orientá-lo, encaminhá-lo. Porque quem ganha mais é o trabalhador e a empresa. Então, tenhamos uma boa qualidade do sono, porque o sono é fundamental, é fisiológico. Nós precisamos dormir adequado para ter uma longevidade e menos riscos de saúde, menos risco de acidente. Agradeço em nome da ANANT muito a participação do Dr. Carlos Fernando, participação do Dr. Josemar. Nós estaremos de volta em uma próxima edição. Até lá!